Terror, pânico, violência. Tudo isso os moradores de Costa Barros, Pavuna e ali dos bairros vizinhos viveram ontem à noite. Olha, quadrilhas de bandidos, traficantes tentaram invadir o complexo da Pedreira, onde tem também bandidos lá, e muita gente ficou no meio do tiroteio. Olha, uma estação de metrô fechou, os criminosos queimaram 7 ônibus, o batalhão de operações especiais da Polícia Militar foi para lá. Nós vamos ao vivo agora falar com a Lívia Torres, que está na delegacia da Pavuna. Olha, Lívia, bom dia para quem pode ter um bom dia, porque para a população ali da região tem que agradecer, né? Tem que começar o dia dizendo assim, graças a Deus que a gente sobreviveu, porque eu vou te contar, hein? Olha, conta pra gente quais são as informações aí da delegacia. Oi, Fachel, bom dia para você, bom dia para todos. Foi uma noite de horror. Segundo a polícia, criminosos do Chapadão tentaram invadir o complexo da Pedreira em Costa Barros. Muito tiroteio, foi um clima de horror, pessoas que tiveram que se abrigar, inclusive aqui na delegacia da Pavuna, um dos poucos lugares seguros aqui da região. Nós chegamos cedo aqui até essa região da Pavuna, a gente consegue ver que a circulação de ônibus está normal aqui na região, o comércio ainda... Ontem, o comércio e também ônibus... Olha, a gente está com um problema de sinal, mas a gente está vendo, olha, uma situação terrível, que os moradores da região viveram ontem, e a gente vai mostrar todas as informações, nós vamos passar todas as informações para você durante a edição de hoje. Vamos para o Radar RJ, Priscila Chagas já está chegando. Bom dia, Priscila. Isso, muito bom dia. Só para a gente poder falar, né, um pouquinho mais sobre as informações que a Lívia estava dando. Gente, ontem, em relação aos transportes, foi um dia muito difícil para o pessoal que mora ali em Costa Barros. 7 ônibus queimados, 3 da Aviação Flores. O pessoal falou que teve que desviar ali a rota. Os ônibus que normalmente passam pela Pastor Martin Luther King desviaram pela Dutra, pela Avenida Brasil. Exatamente, no metrô, os funcionários estavam dando orientação para os passageiros não descerem na estação Rubens Paiva por causa do tiroteio. Nós temos informações, agora de manhã o metrô disse que a circulação já está normal e a nossa produção está entrando em contato com as empresas de ônibus que passam ali pela região para poder saber como está a circulação nessa manhã de sexta-feira. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Vamos agora para o Globocop. Vamos lá, Genilson Araújo está aí na manhã dessa sexta-feira. Bom dia, Genilson. Dia apavorante. Olha, terror completo para essas populações que estão ali, né? Estão ali à mercê do crime. Exatamente, Fachel. Terror, pânico, muito medo. Nós vimos aí logo na abertura do Bom Dia Rio, né, o relato de pessoas que moram na comunidade da Pedreira. Quem mora também ali na região do Chapadão também sofre muito com essa situação, porque é guerra entre bandidos, né, quadrilhas rivais, lutando por um território. E o que acontece? São muitos os tiros e a população no meio indefesa. A Polícia Militar chegou a acionar homens para aquela área, mas como nós já informamos, foi uma situação realmente que levou muito medo a toda essa comunidade do Chapadão e também da Pedreira. E nós estamos sobrevoando aqui essa região justamente para mostrar nesse início de manhã como está a situação. Vocês vão ver agora, nas imagens do Francisco de Assis, a Avenida Pastor Martin Luther King. Nesse horário, o tráfego está liberado nos dois sentidos, mas a gente percebe, Fachel, que o movimento é reduzido para essa hora da manhã aqui na Pastor Martin Luther King, que é uma via que liga a zona norte do Rio, a Baixada Fluminense, liga a região de Irajá, liga a região de Inhaúma, até a região da Pavuna, né, Rio de Janeiro ainda, e até São João de Meriti. A gente vai com a Lívia Torres, porque a Lívia Torres, ela está lá na delegacia da Pavuna e tem outros detalhes a respeito dessa guerra. Enquanto isso, a gente vai sobrevoando toda essa região para ver como está esse dia seguinte após essa barbárie, após toda essa confusão. Lívia, é com você. Oi, Genilson, bom dia. Olha, o clima é de apreensão aqui nessa região, principalmente por causa do que aconteceu ontem à noite. Os moradores estão saindo agora para trabalhar, mas as pessoas estão num ritmo, assim, bem acuadas, com medo de tudo que aconteceu ontem. Olha, a UPA de Costa Barros, bem perto daqui de onde a gente está falando, ela não foi fechada, mas ela só atendeu pacientes graves. E nós temos, inclusive, relatos de que esses pacientes tiveram que se jogar no chão por causa dessa intensa rajada de tiro, muitas rajadas de tiros. Também a circulação dos trens e do metrô chegou a ser interrompida em algumas estações, passageiros se abrigando no chão por causa desse
tiroteio que aconteceu, que começou no início da noite de ontem. Olha, nós confirmamos pelo menos uma pessoa ferida, é um soldado do Exército. Ele estava voltando para casa, passando ali pela Avenida Pastor Martin Luther King, quando ele foi atingido nas costas. Esse soldado do Exército, ele está internado no Hospital Getúlio Vargas, passando por exames, mas segundo os médicos ali do hospital, ele está lúcido. O Batalhão de Operações Especiais e também o Batalhão de Irajá, eles fizeram um cerco aqui à região do Chapadão na noite de ontem, e a gente ao longo dessa edição do Bom Dia Rio vai trazendo mais detalhes sobre esse clima aqui na Pavuna, também Chapadão e Complexo da Pedreira. Agora eu volto com o Genilson Araújo, que está sobrevoando a região. Bom dia, Genilson. Ok, Olívia, olha só, a gente está sobrevoando a Avenida Pastor Martin Luther King, fechando mais a nossa câmera. Olha só a situação de ontem, como ficou. A gente tem 6 ônibus incendiados só nesse trecho da Avenida Pastor Martin Luther King, justamente na pista em direção à Pavuna. São 2 ônibus ocupando faixas, na verdade 3 ônibus ocupando faixas da Pastor Martin Luther King e outros 3 ocupando a pista da estrada do Rio Douro. É uma estrada que dá acesso à rodovia Presidente Dutra, para quem sai aqui da Pastor Martin Luther King. A gente vê algumas pessoas retirando, né? Ainda há pouco essas pessoas estavam retirando restos de alumínio desses 7 ônibus totalmente destruídos. Faxão, é impressionante, olha só, não sobrou nada desses ônibus. No total foram 7 ônibus incendiados ontem à noite. Os bombeiros chegaram a ser acionados, mas olha só, não houve condições de deter as chamas, que acabaram por destruir totalmente esses 7 ônibus. Repito, esses ônibus estão na Avenida Pastor Martin Luther King, aqui na altura do acesso à estrada do Rio Douro, e também ocupando a estrada do Rio Douro. Muitos motoristas encontram até dificuldades para acessar a estrada do Rio Douro, como você pode observar, esses 2 veículos brancos aí tentando seguir em direção à rodovia Presidente Dutra. É impressionante, Fachel. A imagem está mostrando, né, Genilson? Está interrompido, ele não tem como passar. O que aconteceu? Passando pela calçada quase, estão passando Fachel. pela calçada do cantinho. O que a bandidagem fez ali? Pegou esses ônibus, por algum motivo que a gente não sabe, porque a gente não sabe a dinâmica do que aconteceu ontem, quer dizer, como, por onde, a outra quadrilha. A gente está falando aqui, para ficar claro para você, é bandido contra bandido. É quadrilha de traficante de um lado contra quadrilha de criminoso do outro, disputando territórios, o que no popular se chama de guerra, né? Então tem uma guerra particular aí da bandidagem, onde a população fica na linha de tiro, né? Onde fica ali acuada, apavorada, não tem o que fazer. O que eles fizeram? A impressão que dá é que por algum motivo quiseram bloquear essa entrada aí. E aí jogaram um monte de ônibus e tocaram fogo. Fizeram o que se chama de barricada de fogo, né? Então, assim, olha isso aí. As pessoas pegando o que sobrou dos ônibus que ficaram queimados. A gente vê, inclusive, esses 2 ônibus no meio da pista da Avenida Pastor Martin Luther King, uma via super importante para quem está ali na Zona Norte. Muita gente pega a Martin Luther King para poder ir para o trabalho, enfim. E a gente ainda está apurando a questão da circulação dos ônibus na região. Porque, por exemplo, com 2 ônibus queimados, 2 carcaças de ônibus queimados no meio da pista, ainda estamos apurando para ver como é que está. E tem informação chegando agora, Priscila, a nossa diretora Michele Domingos vai me atualizar aqui, tem polícia já na região. Qual é o batalhão? Batalhão de Irajá. 41º. Isso, então, Batalhão de Irajá e o BOPE também estão lá. E aí, o que está acontecendo? Os números oficiais de feridos, mortos, não se tem, Priscila. Até, assim, o Eric já falou e acompanhou à noite, ele já falou nas nossas manchetes do jornal que pelo menos uma pessoa foi baleada, pelo menos, pessoal. Ainda, assim, as notícias são desencontradas, as informações que estão circulando pelas redes sociais, elas não foram apuradas ainda direito, a polícia está lá dentro agora para tentar restabelecer a ordem, tentar verificar se tem mais informação de vítimas, enfim. É uma sexta-feira que começa com uma dor no coração pro carioca, porque eu quero repetir aqui, Priscila, a gente não pode ver essas coisas e receber essas notícias de manhã cedo como se fosse algo normal para o Rio de Janeiro. Isso aí é uma região onde mora cidadão, né? E cidadão de baixa renda, com poucas possibilidades, pessoal que é o mais sofrido, pessoal onde a sociedade tinha que estar olhando com mais atenção para a gente tentar trazer todos para o igual, e não é.
E não é, Priscila. Essas regiões não são, entre aspas, iguais ao que se vive, por exemplo, vou dar um exemplo aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, na cidade organizada, na cidade onde a prefeitura se interessa, onde o Estado se interessa, onde as ações sociais aparecem, né? E tem mais informação ainda, né, Priscila? Isso, porque pelo menos até ontem à noite, Fachel, a polícia disse que não tinha encontrado mortos dentro da comunidade. Mas agora de manhã o trabalho está sendo retomado, né? Durante a madrugada a polícia permaneceu lá, agora de manhã continua lá, policiais do Batalhão de Irajá e também do BOPE. Então a gente está aguardando as atualizações das informações que vão ser passadas ainda pela polícia. Olha, é muito triste o que aconteceu essa noite, porque só reforça o que a gente fala todo dia aqui. Existem lugares no Rio de Janeiro, onde impera uma outra lei, uma outra realidade, impera a lei da violência, a lei da bala. E não é só mandando polícia lá que vai resolver. A gente está vendo o policial ali hoje na região, e a gente tem essa informação que está lá, fazendo um trabalho que é difícil, vamos lembrar, à noite tinha bandidagem para todo lado. E aí manda o soldado lá para resolver, não vai resolver. A gente precisa pensar essas regiões do Rio de Janeiro como áreas que precisam ter atenção integral do Estado, de todos os setores. Inclusive o carro da polícia, olha só, passando agora ali, chegando ali na Martin Luther King. Nos rescaldos do que foi uma batalha entre criminosos que submetem o cidadão a todo tipo de horror.